Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você aí esteja fazendo um dia único hoje, como nenhum outro. E, bom, eu falei em alguma das aulas sobre a importância do tom de voz, da linguagem corporal. E hoje eu quero trazer uma técnica que vai ajudar vocês a utilizar o tom de voz de vocês de forma mais assertiva. Existe um grande psicólogo e um dos maiores contribuidores no estudo da comunicação, chamado Albert Mehrabian. O Albert Mehrabian fez uma grande pesquisa na sua vida, onde ele descobriu e entendeu que da mensagem que uma pessoa passa quando ela se comunica, apenas 7%, o outro cérebro que está recebendo a mensagem, recebe aquela mensagem pela fala. Ou seja, o que eu estou falando aqui com vocês estão entendendo apenas 7% as palavras que estão saindo da minha boca. 38% é do meu tom de voz, e 55% é da minha linguagem corporal. Ou seja, da forma como eu estou me portando aqui, mesmo o meu sorriso, a minha sobrancelha levantando, os meus braços gesticulando. Mas hoje eu quero focar nos 38%, que é o tom de voz. Então eu poderia ter começado a aula falando assim: oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar a aula falando sobre gestos e linguagem corporal. Você entende? Você não consegue segurar a atenção das pessoas, então a mensagem para ela ser passada de forma assertiva. Você precisa dominar o seu tom de voz e a forma como você fala. E hoje eu quero trazer uma coisa para vocês. Existem duas falas. Existe a fala da mente e existem duas vozes. Existe a voz da mente e existe a voz do peito. Talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham ouvido falar sobre isso, né? A voz do peito, que é essa voz que eu estou usando com vocês. A voz da mente é aquela voz que nós falamos na nossa cabeça muitas vezes. Que é mais ou menos essa voz aqui. Na minha cabeça, eu falo com essa voz às vezes, e essa voz é aquela voz que quer agradar as outras pessoas, que tem medo do julgamento, que quer explicar de uma maneira mais tranquila. E essa não é a voz que você consegue utilizar o seu tom de voz. Mas existe a voz do peito, que é essa voz aqui, que é a voz que eu utilizo o ar saindo da minha garganta para me comunicar com vocês. Estão entendendo? Essa voz você consegue manipular o tom dela, deixar a sua voz mais grave. E essa técnica funciona tanto para homens quanto para mulheres. Sempre. Então, se você mulher ou se você homem costuma falar com a voz da mente, que é com essa voz aqui, que é uma voz meio insegura, né? Ela quer explicar, não passa credibilidade. Agora, essa voz, ela passa credibilidade. E essa voz aqui, ela tem posicionamento. Tá entendendo? Então é o seguinte, a partir de agora você vai fazer um teste. Eu vou passar aqui algumas tarefas para você conseguir executar. Que é o quê? Você vai se esforçar para falar enquanto o ar sai. E aí você não fala, você não atropela palavras. Normalmente quem tem essa dificuldade é quem fala muito rápido, porque não dá tempo de respirar. E para essa voz ela funcionar, você precisa falar enquanto respira. Enquanto expira, na verdade, né? Então você respira, calma, e aí na expiração você fala. E aí depois você respira de novo e fala. Entendeu? Isso te ajuda em duas coisas. Primeiro, tom de voz. E segundo, te dá mais tempo para você pensar nas coisas que você vai falar. Então você também não se perde nos seus pensamentos. Porque quando você fala muito rápido, é muito difícil você conseguir acompanhar na sua fala aquilo que está na sua cabeça. E aí você se perde e acaba muitas vezes sendo prolixo, né? Prolixo é aquela pessoa que, para ela explicar um detalhe, ela precisa ficar contando todo um monte de coisas, né? Então você pode acabar ficando prolixo. Por quê? Porque você não tem clareza do que você quer falar e aí você acaba contando várias histórias até entender na sua mente. Então, assim, respirar enquanto fala, utilizar a voz do peito vai trazer várias vantagens para você. Primeiro é você dominar o seu tom de voz, a forma como você fala. Segundo é você ter mais tempo para pensar naquilo que vai ser dito, porque palavra dita é flecha lançada.
Vejo vocês na próxima aula. Estamos juntos e um excelente final de semana a todos.